Luta por um argentino. Vasco já traça a melhor estratégia para poder contar com Martim Benítez, o camisa 10 que vem mostrando grande futebol. Tática é falar pouco, não fazer muita publicidade. Você vai saber por quê já nesse AV News. Vamos ouvir também um outro xodó da torcida, grande favorito a ser titular na partida de sábado contra o Fluminense. Além de informações, falamos de Conmebol, falamos de Copa Sul-Americana e vamos falar também do CT. Muita gente cobrando. Cadê o gramado? As obras não terminam. Você vai saber com o engenheiro responsável tudo o que está acontecendo no nosso centro de treinamentos hoje. Você vai ter essas e outras notícias nesse AV News extremamente recheado. Feliz pela vitória de ontem, feliz pela classificação. Ela sofreu. Sofre agora, guitarrinha. Solta aí. Alô, turma. Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. O Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, depois de um jogo ontem. Que sufoco, hein, galera? Mas o Vasco conseguiu passar de fase. E um jogo que demonstrou alguns heróis, alguns grandes destaques, como principalmente o goleiro Fernando Miguel, que nos salvou na hora dos pênaltis, e também durante o jogo. E um dos melhores, se não o melhor jogador em campo, o camisa 10, Martim Benítez. Nas redes sociais, uma grita enorme. O Vasco precisa fazer um esforço para tentar contratar Martim Benítez. O jogador tem empréstimo até dezembro desse ano, o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro e a situação para a permanência para o Campeonato Brasileiro já está sendo feita pelo Vasco. Mas olha, não é uma tarefa muito fácil não. O que pode pesar? A vontade do jogador. Martim Benítez, inclusive, falou sobre isso ontem, depois do jogo na entrevista coletiva. O jogador argentino falou da sua alegria de jogar no Vasco, da alegria que teve a chance de jogar no Vasco depois de 9 anos no mesmo clube. Aliás, ontem foi seu primeiro gol com a camisa do Vasco, e um primeiro gol num clube diferente. Para ele, não teve preço. E também sabe que o torcedor do Vasco quer fazer aí uma cotização, quer fazer uma vaquinha para conseguir grana para contratá-lo. Martim Benítez fala sobre esse momento e sobre essa possibilidade de ficar no Vasco. E também sobre o carinho do torcedor. Sim. La verdad que eu fico muito tempo em Independiente. Eu es muito agradecido a Independiente porque ellos me dieron la posibilidad de poder cumplir mi sueño, que es debutar en primera. Pero más, al ficar mucho tiempo, 9 años ficando en primera, en Independiente, yo creo que la mayoría de la responsabilidad de lo que pasaba en Independiente, por ahí caían todo sobre mí, ¿no? Porque yo era el jugador que más juego tenía, que más tiempo estaba en Independiente, entonces creo que una salida para poder estar tranquilo de la cabeza, poder ficar tranquilo, ¿no? Y creo que eso fue muy importante. Muy agradecido a Vasco por darme la oportunidad de poder jugar para mí con Argentina y Brasil el mejor fútbol de Sudamérica. Creo que acá el fútbol brasileño es muy importante en el mundo, entonces yo estoy muy contento aquí, muy agradecido a Vasco por esta oportunidad. Y sí, estoy disfrutando mucho de poder estar acá en Vasco, de poder hacer mi jogo. Agradecido a todo el mundo en Vasco por la confianza, más que nada. Mas é uma negociação difícil, caro amigo Cruz Maltino. O Independiente não está vivendo um momento financeiro muito bom e quer vender o atleta. Martim Benítez é um jogador caro. Eu hoje conversei com Adrian Castellani, o empresário do jogador, que já falou aqui no canal Atenção Vascaínos, que está trabalhando, mas sabe que agora precisa trabalhar ainda mais. Assim como a direção do clube. O presidente Alexandre Campelo, hoje divulgado pela Globoesporte.com, disse que não é fácil, mas que o Vasco vai tentar de alguma forma convencer ou até fazer uma proposta ao Independiente.
O valor que ninguém quer dizer não é um valor baixo, é um valor alto, o que pode e que deve dificultar. Além do mais, há também a concorrência. É claro que Martim Benítez está fazendo no Vasco uma campanha que abre os olhos de muita gente. Eu hoje pude conversar com pessoas ligadas ao futebol e ao clube, que falaram exatamente isso. A estratégia é paciência e silêncio, é esperar o momento certo. De repente, se o Vasco demonstrar tanto interesse assim por Martim Benítez, se empolgar tanto com o momento do argentino, por melhor que ele seja, os olhos vão crescer do time argentino. A situação pode ficar ainda mais difícil. Mas de qualquer maneira, Martim Benítez, que tem contrato até o meio do ano que vem com o Independiente, pode pesar sim a sua vontade de ficar no Brasil. Inclusive ele disse ontem na entrevista coletiva que está até começando aulas de português. A família está feliz, está adaptada e ele está muito satisfeito de jogar num clube novo. Portanto, as armas do Vasco são essas: paciência, de alguma maneira silêncio e a vontade do atleta. Grana não é o que o Vasco tem no momento, mas por um jogador desse porte sempre se corre atrás, ou de investidores, ou de pessoas interessadas, ou através de uma proposta que possa seduzir a equipe argentina. O que mais preocupa, sim, é a concorrência no mercado, porque Martim Benítez vem fazendo um grande campeonato pelo Vasco e vem abrindo os olhos da concorrência. Por isso, nesse momento, quanto menos se falar que Martim Benítez está jogando tão bem, que é o craque, que é o novo Messi, brincadeiras que o torcedor faz, melhor, porque tudo isso realmente abre o olho de quem está do outro lado e que pode ter, com certeza, mais dinheiro que o Vasco. A delegação do Vasco chegou na madrugada de hoje ao Rio de Janeiro, voo fretado, esquema de seleção, e os jogadores descansaram, mas tiveram que interromper o descanso, porque às 3h30 da tarde, hoje foi folga para todo mundo, ninguém apareceu no clube, menos os jogadores. Às 3h30 todos tinham marcado testes da Covid, para que amanhã saia esse resultado e se saiba se está todo mundo negativado, pronto para o jogo de sábado contra o Fluminense. Aliás, essa situação envolvendo os testes do coronavírus, esses problemas que aconteceram, por exemplo, com o Bruno Gomes, me trouxeram uma dúvida e também a muitos torcedores. Eu hoje fui até os médicos do Vasco, que se sentem muito desconfortáveis ainda para falar sobre isso, mas falam abertamente, talvez não publicamente, mas para nós é um comentário. O que pode acontecer, e muita gente diz, será que ele pode ter jogado contra o Grêmio contaminado? Porque se não, vejamos, ele fez o exame, jogou quinta-feira o jogo contra o Ceará. Na sexta-feira esteve no Rio, fez um novo exame. Sábado deu ok, ele jogou domingo contra o Grêmio. E aí na segunda faz um novo exame, terça-feira, diagnosticado com a Covid. Como pode em tão pouco tempo? E eu recebi a explicação. É um vírus desconhecido para todo mundo, mas sim, ele pode ter pego depois do jogo com o Grêmio para segunda-feira fazer o exame e terça-feira estar contaminado. Normalmente essas práticas acontecem fora do clube. No protocolo do clube, dentro do clube, tudo está sendo muito bem policiado e dificilmente os atletas vão ter algum problema. Pode acontecer durante a partida com o Grêmio ele ter sido contaminado? Pode, mas ninguém sabe. Ele pode ter jogado contaminado no domingo, no jogo contra o Grêmio? Sim, pode ter jogado, mas também é muito difícil dentro de todos os protocolos de segurança. De qualquer maneira, é uma maneira de se precaver ainda mais. Vai se redobrar ainda mais a atenção e os conselhos aos atletas, porque normalmente isso tudo acontece fora do ambiente de trabalho. Bruno Gomes não joga. Também não joga Andrei. E aí a dúvida, como o Ramon Menezes vai montar esse time para enfrentar o Fluminense sábado, 19 horas no Maracanã? É uma dúvida, porque ele não tem seus dois volantes, primeiros volantes. Tem algumas opções. Felipe Bastos dificilmente não vai jogar. Deve jogar até porque não há um jogador na posição. Apesar de não estar jogando bem, pelo menos os últimos jogos, Felipe Bastos deve começar. E aí a dúvida, quem vai fazer o restante do time? O garoto Juninho? Complicado, também não joga há muito tempo, é um menino, vai entrar logo no jogo contra o Fluminense. O zagueiro Miranda poderia ser uma opção, jogando ali, já entrou em algumas partidas desse Campeonato Brasileiro, assim, inclusive contra o Ceará. Pode ser uma opção, mas seria uma improvisação. Marco Júnior pode ser também uma opção. Jogou assim no Bangu, mas joga muito mais como segundo volante. Mas há uma opção, que eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem. Tenho certeza que 90% de vocês falou do nome de Carlinhos. Ele mesmo,
Carlinhos, que está na expectativa de poder jogar. E hoje nós ouvimos Carlinhos, agradecendo a assessoria de comunicação do jogador e do Clube de Regatas Vasco da Gama pela cessão desses áudios. Carlinhos começa comentando sobre o carinho da torcida. Você, torcedor, pede o Carlinhos mais do que nunca, apesar dele ter jogado menos de meia hora com a camisa do Vasco, um pouco contra o Ceará e um pouco mais ontem contra o Goiás. Carlinhos e todo esse carinho do torcedor pelo seu futebol. Eu fico feliz com o reconhecimento da torcida, né? O momento do Vasco é bom e isso me ajuda também. Entrar num time que já está entrosado e bem certo do que tem que fazer, isso ajuda bastante quem vem de fora. Eu tive pouca minutagem, mas quando tenho a oportunidade eu quero sempre dar o meu melhor. Mantenho sempre focado e trabalhando para que eu tenha mais chance, né? E quando eu tiver, que seja digna do que o Vasco precisa e merece. O jogador fala agora sobre a posição de primeiro volante. Se tivesse que jogar ali, jogaria? É uma posição que você também se adaptaria, Carlinhos? Seria uma função que não seria novidade para mim fazer, né? Mas claro, depende da escolha do Ramon. Penso que ele irá montar uma equipe para vencer o jogo. E se ele optar por mim ou por outro, sei que eles vão dar o melhor para ajudar a equipe. Temos essas duas perdas importantes, né? Do Bruno e do Andrei. Mas sei que eu ou outro que puder fazer e entrar ali, creio que vai dar o seu melhor. E o jogador de meio de campo do Vasco vai ter uma experiência. Pela primeira vez na sua vida, vai jogar no Maracanã. E ele não poderia deixar de comentar sobre essa emoção de jogar no maior estádio do mundo. Vai ser a minha primeira vez no Maracanã. É um dos sonhos que queria realizar quando criança. E agora com a minha volta ao Brasil pode ser realizado. É certo que não haverá torcedores, mas sei que de onde eles estiverem, os vascaínos vai dar total apoio, como vem nos motivando sempre. E que consigamos vencer, né? Que nós possamos continuar nessa sequência maravilhosa que estamos passando. Amanhã o treino é às 11 horas da manhã. E aí Ramon Menezes vai começar a definir o time. Mas veja bem, tem que se esperar o resultado da Covid. Porque vai que alguém bate na madeira, não está negativado, está sim positivado, fica de fora. Mas a princípio ninguém vai ter esse problema. E o time vai ser definido com essa dúvida na cabeça de área. Eu diria até na dúvida dos dois volantes. No restante do time, talvez se repita, com Vinícius, Cano e Tales na frente, Martim Benítez na meia. E a defesa mesma com Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique, com Fernando Miguel no gol. Mas isso a gente só vai saber amanhã, depois dos resultados da Covid-19. Bom, o jogo de ontem valeu 2 milhões de reais. A CBF deve pagar em até 30 dias ao Vasco da Gama. Porém, torcedor, não é bom a gente ficar muito animado não. Sabe por quê? Porque esse dinheiro da Copa do Brasil deve chegar mexido ao Vasco, por penhoras e acordos, é isso mesmo. A situação do governo, aquela grana do governo, o Vasco está correndo atrás ainda dos 20% dos avalistas, alguém que possa avalizar a grana. É um dinheiro que pode vir a entrar em breve. Mas esse dinheiro da passagem de fase da Copa do Brasil dificilmente vai chegar limpo nos 2 milhões. Mas a informação que eu tive hoje é que até o dia 5, na semana que vem, tudo será acertado. Vou ficar em cima disso aí. Hoje, uma pessoa ligada ao departamento financeiro do Vasco me disse uma frase bastante emblemática a respeito dessa situação da grana da Copa do Brasil. Deve ter gente que dormiu na porta do tribunal depois que o Fernando Miguel defendeu o último pênalti. São ossos do ofício. O Vasco tem que conviver com esse verdadeiro pesadelo. Muita gente nas redes sociais, em geral, cobra a questão do CT. E aí? Como é que estão as obras do CT? As coisas vão andar? Cadê o gramado? Por que não está quase tudo pronto? Gente, eu vou falar pouco. Eu vou dar, sim, voz a quem está lá dentro, o chefe de tudo. A pessoa que cuida, o engenheiro responsável, Márcio Ferreira. O homem do chinelo no Alberto Valentim. Vascaíno de 4 costados, muito feliz. Dizendo que o clima tá pesado, mas pesado pro bem. Não é nada de briga. Tá pesado porque as pessoas estão trabalhando duro. São mais de 60 funcionários tentando fazer um CT de primeira linha. O Márcio nos traz esse áudio aqui no AVNews, falando sobre tudo. Gramado, o que tá faltando, o que já chegou agora. Vamos ouvir então o engenheiro responsável pelo CT do Vasco. Fala, Flávio. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar falando com você. Um abraço também para os amigos aí do canal Atenção Vascaínos.
Sou o Márcio Ferreira, engenheiro responsável pelas obras do nosso CT, passando aqui para gravar esse áudio, para falar um pouquinho dos acontecimentos, né, da última semana e dos próximos passos para essa finalização do nosso tão sonhado CT. Enfim, nessa semana que se encerra amanhã, a gente vai dar como concluída a energia interna e a água interna do nosso CT. A gente já está com os reservatórios abastecidos e já estamos com a parte elétrica totalmente montada e energizada internamente. Isso se faz importante porque na semana que vem a gente vai receber o nosso tapete verde. Nós vamos começar a colocar grama no nosso campo 1. E por que a energia e a água são necessárias? Para poder ter a nossa irrigação dos aspersores automáticos, né? Tanto a água quanto a energia para fazer esse funcionamento, para dar a devida rega no plantio desse campo 1. Estamos em processo de finalização também, até o final da próxima semana, da guarita, do módulo de serviços, da sala de imprensa. E aí, quando eu digo finalização, eu estou dizendo a estrutura, as instalações internas, as instalações de ar-condicionado, o telhado e toda a comunicação visual. Estamos também em compasso de término, ainda vai ficar um pouquinho pendente, mas praticamente falaria aqui para vocês de 95% pronto para a semana que vem dos módulos dos atletas. E aí, mais uma vez, falando também de estrutura, de instalações, de ar-condicionado, das esquadrias, do mobiliário, dos equipamentos, dos adornos, até mesmo do próprio paisagismo. A gente vai estar concluindo isso mais tardar até o dia 7 de setembro, dia 8, onde a gente vai começar a receber aí sim os equipamentos de ginástica, os equipamentos da sala de repouso, a cozinha industrial, o mobiliário do refeitório e assim muito mais, né? A pintura do muro nós estamos começando na segunda-feira que vem. Nós fizemos um modelo, fizemos uma amostra, ficou muito bacana, foi divulgado aí nas mídias sociais do Vasco. Ficou lindo, lindo, lindo. E a gente vai dar sequência na semana que vem, é um prazo de 10 a 15 dias para finalização total. E na segunda semana de setembro a gente vai finalizar com o plantio do campo 2, o plantio da grama do campo 2. Enfim, tá uma correria, tá uma luta, mas tá ficando muito bonito, tá ficando muito funcional, tá com muito capricho, tá com muito esmero, para a gente sair desse tão sonhado CT que a gente idealizou aí com tanto carinho para os nossos atletas. Tá bom? Espero ter dado um apanhado geral para vocês entenderem um pouquinho do nosso dia a dia aqui e das próximas etapas. Obrigado, Flávio. Prazer mais uma vez falar com você. Uma boa noite. Saudações vascaínas. Deu para entender? Não dá para a gente cobrar o gramado. Se o muro ainda não está pronto, se a empresa que vai murar não entregou tudo, porque se não coloca o muro, bota o gramado, o que acontece? Cavalos entram, pessoas podem entrar, precisa cercar tudo. Também precisa ter o serviço de irrigação. As cisternas precisam estar cheias. Água, tudo que vem da rua precisa estar dentro do CT. E aí tem o gramado e não tem como irrigar? Não vai dar. Grama pega rápido, em 3, 4, 5 dias estará tudo pronto. Luz para fazer as instalações. O painel de luz foi instalado na última segunda-feira. Então agora é questão de tempo, gente. Está tudo pronto. Confie nesses caras. Eles trabalham muito bem. O Márcio é muito competente e vai nos dar, sim, com todos os detalhes, com toda a beleza dos detalhes, um grande CT para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que no início de setembro vai ser sim inaugurado. Bom, eu vou voltar a falar de departamento médico, primeiro para responder uma dúvida de alguns assinantes do canal em relação a Breno e Ramon. Muita gente perguntando, e Breno e Ramon? Breno e Ramon, caros amigos, estão na temporada do quase com uma condição de jogar, principalmente o Breno. Mas mesmo assim ainda não está inspirando confiança para ir para um jogo. Precisa dar confiança ao técnico Ramon. Volta e meia, num momento dentro do treinamento, na semana, o joelho incha um pouquinho, ele tem que fazer um recolhimento em relação a treinamentos, segurar um pouco, mas está vivendo um momento bom, um estágio bom. Já Ramon
é um pouco abaixo do Breno. Talvez Ramon esse ano não consiga retornar em bom nível, o que é muito triste. Ramon tem contrato até o final do ano com o Vasco e dificilmente vai jogar na temporada de 2020. A gente torce que não, mas o momento hoje é muito complicado. Bom, o JP Scofano informou ontem no nosso Bom Dia Gigante de que os médicos do Vasco teriam uma reunião com a Conmebol a respeito de protocolos para competições sul-americanas. Pois bem, a discussão não foi tão produtiva assim não, parece que há um problemaço, cabeças diferentes. A Conmebol não quer adotar os protocolos da CBF. O futebol brasileiro é o único que está em atividade na América do Sul jogando normal, adotando os protocolos da CBF. E até agora, sem grandes problemas. Um problema aqui, outro problema colar. Ela não quer adotar nem o da CBF, nem dos reguladores de saúde. O atleta, segundo os reguladores de saúde e também a CBF, que testa PCR, por exemplo, positivo, com histórico de PCR positivo, ou um IgG positivo, que são os exames que são geralmente feitos, pelo método atual, não precisam repetir essa testagem. A CBF e a OMS concordam com isso. No entanto, a Conmebol quer PCR em todos aqueles que vão viajar. Mesmo aqueles que já testaram positivo há algum tempo atrás, ficaram em quarentena e já deram negativo em outras ocasiões. E é explicado da seguinte forma: isso pode gerar uma confusão porque o atleta que recente testou o PCR, por exemplo, o Bruno Gomes, positivo, se ele tiver um PCR positivo em 20 dias, 30 dias, não quer dizer que ele esteja contaminando alguém. Pode acontecer o PCR continuar positivo e ele já estar sem nenhum tipo de possibilidade de contaminação. Ele poderia, por exemplo, jogar o Campeonato Brasileiro e não poderia jogar a Copa Sul-Americana. Alguns países também têm instituídas algumas regras. Argentina, Uruguai, o Chile, por exemplo, têm protocolos de exame na entrada no país. Vai que, por exemplo, um jogador desse, mesmo que já testado positivo, passado por quarentena, vai tranquilo, testa na entrada do país e testa positivo. Vai dar um problema grande, vai inviabilizar uma enorme delegação. E outro detalhe, a delegação teria que ficar fazendo quarentena por quase 10 dias, o que é inviável, porque tem que voltar ao Brasil para jogar os campeonatos. Muito papo ainda, tem que se ajustar. A sugestão dada pelo Brasil, por alguns clubes do Brasil que estão disputando Libertadores e Sul-Americana, é fazer meio que o molde da Champions League, jogar num país, jogar num local com os protocolos e aí terminar isso. Só que o Vasco nem está muito preocupado agora por um simples detalhe, porque o Vasco só pode jogar depois do término da fase de grupos da Libertadores, que ainda vai demorar bastante. A Libertadores vai ser como uma cobaia para se saber como vão ser os protocolos e aí os clubes da Sul-Americana vão seguir. Mas o papo está no início e ainda está enrolado por conta de diferenças de opiniões, diferenças também de culturas. Para terminar esse Avenil de hoje, quero mandar alguns abraços muito queridos para membros do canal Atenção Vascaínos, Aurimar Oliveira, para o Breno Haste, para o Danúbio Márcio, para o Marcelo Dantas, ao Paulo Zucar, ao Antônio Naftali e ao Antoir Neto. E um beijo muito especial para a Maiara Aguiar dos Santos. Ela foi a ganhadora ontem do copo de cerveja na promoção da Gigante da Colina e hoje o pai dela entrou em contato conosco. Ela está internada na UTI do Hospital Naval Marcílio Dias e recebeu a notícia, ficou muito feliz. E hoje entramos em contato, ela entrou em contato, o pai entrou em contato com o Marco Romano para poder buscar o copo e o Marco ficou tão sensibilizado que correu atrás, vai dar uma camisa, enfim, vai buscar um outro brinde além do copo de cerveja para a Maiara. Maiara, um grande beijo para você. Recuperação plena. E olha, o pedido do seu pai a gente vai correr atrás. Um áudio de algum jogador do Vasco, ou Castão, ou Fernando Miguel, para que você possa ter alegria também. Um grande beijo e plena recuperação. É isso aí, gente. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o JP Scofano. Tá saindo do chinelinho aos pouquinhos. E à noite eu volto com o Avenil. Se inscreva também no AV+, o nosso canal alternativo, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. E curta as nossas redes sociais no @avascaínos. Facebook, Instagram e Twitter. E não se esqueça, sábado tem pré-jogo, tem pós-jogo, vai ter o sorteio de uma camisa linda, uma camisa polo, pra gente grande, hein? É tamanho GGGGG. Atenção, você que é grandão, se prepare, chegou a sua vez. E na segunda-feira, para os membros do canal Atenção Vascaínos, na nossa live, vamos fazer uma pergunta difícil, não vai ser fácil, para que você possa concorrer, só os membros,
a um corta-vento da capa, lindo, maravilhoso, que é um presente da Gigante da Colina e do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!